Como anunciamos no início do programa de hoje, nós vamos dar início nesta terça-feira a uma série de entrevistas traçando cenários para o novo governo que vem aí. Hoje o tema é economia e eu recebo aqui o presidente do IMESC, economista e membro do Conselho Federal de Economia, Felipe de Holanda. Felipe, bom dia, prazer tê-lo aqui. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos os telespectadores. Bom, para desenhar esses cenários, a gente precisa de alguns dados, algumas informações, né? A gente está fazendo isso a partir das informações que temos até agora. As entrevistas do próprio ministro, futuro ministro Paulo Guedes, as entrevistas do candidato, do presidente eleito Jair Bolsonaro. E aí, que cenário a gente consegue vislumbrar para 2018, sendo que agora em 2019, sendo que agora em 2018 já há uma tarefa inicial programada nesse governo de transição, que é a aprovação da reforma da Previdência. Será que esse vai ser o primeiro teste, digamos assim, desse governo para saber que força política vai ter para tentar implementar as medidas na área econômica? Bem, sem dúvida nenhuma, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, ontem afirmou, né, que vai encaminhar um conjunto de propostas, né, de ajuste fiscal. A Previdência é a principal, para buscar a tramitação esse ano, né? Mas a gente sabe que é difícil no final desse governo Temer, né, você mobilizar o Congresso para um tema que tem tanto impacto entre a opinião pública, né? Então a gente acredita que é possível que avance pouco nesse aspecto, né, em relação às reformas. Agora, o programa de governo, apesar de não ter sido debatido durante o período eleitoral, apesar de esse cenário ainda ser incerto, mas ele aponta alguns caminhos, né? Alguns deles estão lá como prioridade, entre eles as privatizações. Né? Esse modelo pensado, aquilo que tem sido dito até agora, é um modelo que funciona para o Brasil. Nós temos problemas sérios, como, por exemplo, mais de 3 milhões de desempregados, né? O programa contempla isso, Felipe? Na verdade, quase 28 milhões, se a gente pegar os desempregados, aqueles que estão em ocupações precárias, aqueles que estão inativos por desalento, né, que a gente chama, que é o desemprego oculto por desalento, né? Não, de fato, se a gente seguir o programa do Bolsonaro, aquilo que está colocado no programa, é verdade que não há ali nenhuma política que tenha impacto imediato na geração de empregos. A exemplo, por exemplo, do que tinha do programa do candidato Haddad, que era a reativação das obras do PAC, programas de moradia, investimentos na parte, né, nos programas no setor de óleo e gás, né? No programa do Bolsonaro, o que a gente vê é, primeiro, a estratégia das privatizações em setores que são considerados estratégicos, inclusive pelos militares, né, que é refino, transporte e varejo, né, distribuição e varejo de combustíveis, Eletrobras, bancos, como por exemplo o Banco do Brasil, né, enfim, Caixa Econômica, não está bem claro aí o que pode ser isso, e portos, né? Esses segmentos, um programa de privatização nessa área, ele pode ter um impacto rápido, no sentido de atrair capital estrangeiro, de fazer o processo da privatização. Afinal de contas, os ativos estatais estão muito baratos, né? Mas ele não se liga diretamente àquilo que o Brasil mais precisa, que é a geração de empregos para poder reverter o problema do agravamento da questão social, né? E a partir da não geração de emprego e renda, caso isso se confirme, né, pelo que está sendo desenhado, vem a pressão forte da sociedade também. Quer dizer, há esse componente também importante, já que é impossível dissociar essas questões sociais, políticas, das econômicas, né? É verdade, né? Nós podemos ter, digamos assim, um programa de privatização que começa fortalecido, com apoio do empresariado, que acarreta a entrada de muitos dólares no Brasil, bons negócios do ponto de vista do mercado financeiro, mas sem estar atrelado a uma estratégia de retomada do investimento em infraestrutura, né? E o próprio sucesso inicial do programa de privatização pode levar a uma coisa que é muito danosa também para o começo, para a retomada do crescimento, que é a valorização do câmbio, que anula aí os ganhos, né, potenciais com exportação e com substituição de importações, né? Então, é previsível que no governo Bolsonaro, logo no início, você comece a ver de fato uma diferença entre digamos assim, o discurso governamental, aquilo que se diz, né, que é
um parâmetro de sucesso e efetivamente aquilo que estiver acontecendo no campo do emprego. Aí, sem dúvida nenhuma, a gente pode pensar, né, que dentro desse período típico de 180 dias, que a gente fala de força política, de lua de mel do presidente com o seu eleitorado, de que ele comece já nesse período a sofrer pressões crescentes, da opinião pública, né, do Congresso, enfim, de forças políticas que o apoiaram no primeiro turno e no segundo turno, principalmente em função do chamado antipetismo, né, e que começam a se distanciar em função da dificuldade que ele deverá ter, provavelmente, na geração de crescimento econômico. Felipe, um outro vetor importante aí da economia, um outro aspecto importante de se abordar é a questão sobre a ótica das despesas das famílias e do governo, né? Como é que está a situação hoje? O que é possível projetar para a partir de 2019? Pois é, fazendo uma avaliação, Adalberto, sobre, digamos, a dinâmica macroeconômica de 2014 para cá, né? A gente vê que o consumo das famílias está muito baixo, porque a massa salarial ela é baixa, as famílias estão bastante endividadas, o consumo e o investimento do setor público negativos, o investimento privado no mínimo histórico, né? E aquele que normalmente nas crises ele tende a puxar, né? Digamos assim, a fazer a chamada política anticíclica, que é o investimento governamental, né? Ele está mais ou menos 30% abaixo, né, do governo como um todo, considerado as 3 esferas, ele está mais ou menos 30% abaixo do que estava antes da crise, né? E a gente não recuperou, né? E isso é uma razão pela qual a gente vê tanta dificuldade com a retomada do crescimento econômico no Brasil. Felipe, o governo Bolsonaro também defende a independência do Banco Central e o controle da inflação, não é? Já, inclusive, alguns nomes aí sendo citados, como provavelmente vindo a ocupar o cargo da presidência lá no Banco Central. Como é que você observa esse movimento e essa tendência aí, qual é? Veja, a independência do Banco Central simplesmente é reforçar esse modelo no qual o Banco Central olha o controle da inflação acima de todas as outras coisas, né? Na minha avaliação, a gente devia se preocupar mais agora com a retomada do crescimento, que inclusive é aquilo que é necessário para poder resolver o problema fiscal, de fato, e não essa coisa de ficar enxugando gelo, de cortar gasto do governo, e induzir ao aprofundamento da recessão, né? Então a gente devia priorizar isso e, particularmente, né, acredito que o Brasil devia seguir um modelo tipo os Estados Unidos, em que o Banco Central, sim, ele persegue uma meta de inflação, mas ele também está preocupado com o crescimento econômico e o emprego. Na verdade, você compatibiliza as duas metas. Eu acho que nesse momento no Brasil, a prioridade principal deveria ser a retomada do crescimento econômico, inclusive como forma de resolver na margem, né, resolver o problema fiscal. E há um problema também, as propostas apresentadas pelo candidato Bolsonaro, como por exemplo, a alíquota de 20% de imposto de renda unificada em 20%, com isenção a partir de R$5.000, digamos, com isenção até R$5.000, ela na verdade ela teria como efeito líquido reduzir a arrecadação total do país, mais ou menos entre 2% e 3% do PIB, e como é que você vai fazer um ajuste fiscal se você reduz a capacidade de arrecadação do governo? Deveria ser pelo menos neutra essa proposta, digamos assim, a proposta de reforma tributária defendida, né, enfim, implantada pelo governo Bolsonaro. Ontem foi reafirmado, inclusive, pelo próprio Paulo Guedes em entrevista, de que o Mercosul não é uma prioridade. Não é? A tendência ao Brasil, como é que você observa esse movimento em relação à questão do Mercosul e a participação do Brasil? Né? É uma agenda mais voltada para, digamos, uma aliança mais explícita, ao contrário do que é a tradição histórica do Brasil, com os Estados Unidos, né? Sem dúvida nenhuma, existem problemas no Mercosul, os países do Mercosul estão com baixo crescimento econômico, no caso da Argentina, uma situação bastante grave, de fato, o Mercosul pode não ser efetivamente, do ponto de vista da articulação tradicional da economia brasileira,
fonte de grande dinamismo, mas é um mercado importante para o Brasil. Por exemplo, a indústria automobilística principal vai para a área do Mercosul e também é um vetor importante de se fazer uma negociação com a União Europeia em torno, né, de flexibilização de tarifas. E nesse último caso interessa diretamente ao Maranhão, ao estado do Maranhão, porque sem dúvida nenhuma nós seremos um dos estados mais beneficiados com um acordo entre Mercosul e União Europeia. Já que você falou do Maranhão, para a gente encerrar, como é que fica o Maranhão nesse contexto, entendendo a necessidade do cumprimento da Constituição, mas entendendo também que politicamente, né, nós temos um estado aí, nós temos o governador Flávio Dino, que fez campanha para o Haddad, enfim, tem se colocado de forma crítica em relação ao governo Bolsonaro. A gente pode ser afetado de alguma forma por essa questão? Eu acho que sim, sem dúvida nenhuma vai ser mais difícil articular, né, políticas e programas que dependam do governo federal para o Maranhão. É claro que nós esperamos, né, uma relação republicana do presidente Bolsonaro e de seus ministros e sua equipe com o estado do Maranhão e com os estados do Nordeste de uma forma geral, né? Claro que sem levar em conta resultados de urna, né? E o governador Flávio Dino fez um excelente governo, né, no seu primeiro mandato, e agora tem, inclusive com o aprendizado, tem condições de fazer um governo também excelente, se tiver e ter uma boa relação com Brasília é importante, pragmaticamente, e nós vemos aqui no Maranhão um contraponto à política econômica que nós vemos que provavelmente será aplicada aí pela equipe do Bolsonaro, e uma mostra de que é possível você crescer, né, a economia com inclusão social, com inclusão de direitos, com, digamos, com transparência, com exercício da democracia e, ao mesmo tempo, fazer uma gestão que é extremamente premiada, enfim, em todo o Brasil, reconhecida em todo o Brasil, né? Felipe de Holanda, obrigado pela entrevista, pela participação aqui no Bom Dia Maranhão. Eu que agradeço.